Oiê! Então, hoje vamos analisar alguns temas. Nosso objetivo, né, é analisar coletânea de textos principalmente e pensar sobre alguns temas, algumas reflexões também sobre esses temas e a ideia de chegarmos num raciocínio bom para que se produza uma redação de excelência. Bora lá! Então, pessoal, vou pedir para vocês anotarem isso daqui, que é um resumão do que vem pela frente. Então, tá lá, análise de temas, aspectos fundamentais para analisar temas de redações. É o direcionamento da proposta, observar as palavras-chave e os eixos de tempo e espaço. Em questão, né, em se tratando de o direcionamento da proposta, você tem que pensar, responder, vamos dizer assim, nas seguintes perguntas. A proposta apresenta um assunto de caráter positivo ou negativo? Porque tem propostas que podem trazer aspectos positivos também. Eu devo defender ou atacar aquilo que me foi proposto? Importante isso, né? É a base para você estruturar o seu texto. Depois tem as palavras-chave, que eu já falei bastante para vocês, mas aqui ela está contextualizada. São termos ou expressões que indicam o assunto tratado, das quais eu não posso nunca me desviar, ou cairei na tangência textual ou em fuga do tema. Muito cuidado, né? Porque muitas vezes a palavra-chave que vai direcionar o texto excelente do texto abaixo da média. Por exemplo, o tema do Enem de 2014. Não, acho que foi 2015. 2014 acho que foi publicidade infantil e 2015 foi a persistência da violência contra a mulher. A palavra-chave desse tema é persistência. Então, a persistência da violência contra a mulher no Brasil, não queria saber se há violência contra a mulher no Brasil. Queria saber dessa persistência, inclusive relacionada ali ao direcionamento da proposta, tem um caráter negativo, né? Violência. Entenderam? Então, a palavra-chave é de suma importância para o entendimento do tema. Depois vem os eixos de tempo e de espaço. Aí você se pergunta, em que tempo e em que local devo posicionar minha abordagem? Tempo e local no sentido de um tema mais abrangente, que são os temas da Unesp, por exemplo, né? A Unesp, ela também pede uma dissertação, mas ela abre um leque de possibilidades. Mundo contemporâneo, uma relação histórica entre o Brasil do passado e o atual, uma associação entre tempo, presente e o futuro, aí você pode fazer também uma escolha relacionada à contextualização histórica para embasar o seu texto. Olha que interessante. Passou uma moto aqui muito barulhenta, gente, peço perdão. Então, nós vamos começar agora e nós vamos aprofundar o assunto de maneira que possamos progredir na leitura e na produção de textos críticos, na técnica de compor esses textos adequados aos contextos do nosso dia a dia, seja na vida pessoal que na vida acadêmica. A redação, o tema de redação, cujo gênero é dissertativo, sempre vai ter algo relacionado a cada um de nós, né? Nossa vida pessoal, nossa vida como aluno, como produtor de texto.
Note que, na mesma medida em que há muita informação implícita em uma proposta temática, há também muitos elementos implícitos. Então, tem aquilo que está escrito na proposta, como logo nós vamos ler aí uma proposta de redação, como vocês já estão vendo aí no slide, e também há elementos implícitos, que são intuições comunicativas, expectativas postas sobre o leitor, contextos históricos de produção e de disseminação de determinada opinião. Enfim, uma miríade de pequenos fatores que precisam ser percebidos, ainda que intuitivamente, de maneira que o seu texto não fuja àquilo que se espera dele. Por isso, podemos afirmar que tratamos aqui das competências 2 e 3 da matriz de referência do Enem, que são compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, e competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Elas tratam justamente da análise minuciosa da proposta de redação, da apresentação de um ponto de vista e da escolha cuidadosa dos argumentos para defendê-lo. E quem faz essa escolha é cada um de vocês, né? Já vimos anteriormente que as propostas de produção textual podem aparecer de diversas maneiras e tratamos de organizá-las e analisá-las. Agora nos cabe um foco maior nos elementos contidos nessas propostas. Então, esse estudo é que nos permitirá evitar as tão temidas abordagens insuficientes ou a fuga do tema, vilãs de qualquer texto. Então, vamos ver os textos de apoio desta proposta aqui, então, que nos traz a apostila do PH, né? Do sistema PH, da editora Somos. Bora lá. Então, o texto 1, ele vai dizer assim, vamos ver se vocês, inclusive, adivinham qual é o tema ou têm uma ideia do que seja o tema. Mais do que nunca, a história é atualmente revista e inventada por gente que não deseja o passado real, mas somente um passado que sirva aos seus objetivos. Os negócios da humanidade são hoje conduzidos especialmente por tecnocratas, resolvedores de problemas para quem a história é quase irrelevante. Por isso, ela passou a ser mais importante para o nosso entendimento do mundo do que anteriormente. Então tá lá, é um trecho tirado de Tempos Interessantes, Uma Vida no Século XX, do Eric, e aí tem o sobrenome dele, né? Vamos para o texto 2. O que existe é o dia a dia. Ninguém vai me dizer que o que aconteceu no passado tem alguma coisa a ver com o presente, muito menos com o futuro. Tudo é hoje, tudo é já. Quem não se liga na velocidade moderna, quem não acompanha as mudanças, as descobertas, as conquistas de cada dia, fica parado no tempo, não entende nada do que está acontecendo. Esse é o Herberto Linhares. E agora nós vamos ouvir uma música do Chico Buarque, que vai servir-nos também, né, futuros amantes, né, que vai servir-nos também como texto base para o nosso estudo desse tema. Muito bem, pessoal. Vamos ver qual é a proposta. Essa proposta
foi feita pela FUVEST. Então, olha lá, a proposta diz assim: redige uma redação em prosa na qual você apontará sucintamente as diferentes concepções do tempo presentes nos 3 textos e argumentará em favor da concepção do texto com a qual você mais se identifica. Então, assim, importantíssimo, né? Veja como aqui você tem que ter uma opinião formada sobre a concepção de tempo, né? Porque a FUVEST pretende que você justamente opine sobre a questão do tempo, que é muito abrangente. Note que ela garante a você, leitor e provável redator, que redator é a pessoa que vai escrever o texto, um certo livre-arbítrio, uma liberdade para transitar dentro do tema. Você escolherá a sua concepção de tempo favorita, ou aquela a qual você se sinta mais à vontade para produzir um texto, e redigirá sua prosa com base nisso. Entretanto, perceba que nem tudo são flores. Você precisa identificar e apontar no seu texto as diferentes concepções de tempo, dada nos textos motivadores. E isso não é um trabalho fácil, pessoal. É muito importante, principalmente em vestibulares, e aí eu estou falando de Unesp, estou falando de FUVEST, estou falando de Unicamp, você fazer referência aos textos base e não só com o conhecimento de mundo que você já deve carregar no dia desse tipo de prova. Há muita informação implícita a ser percebida, significada e em seguida explicitada. Ou seja, você tem que raciocinar sobre o tema, ter como base os textos motivadores e em seguida colocar no papel toda essa soma de ideias e de pensamentos que lhe veio em mente. Essa tarefa, no caso, é sempre sua. Por isso, releia os textos com atenção e diga a si mesmo sobre o que eles tratam. Você conseguiu perceber que o primeiro texto do historiador inglês Eric trata da importância do passado na compreensão dos problemas do presente? Esse texto aqui, pessoal. Esse aqui, ele vai tratar do passado na compreensão dos problemas do presente. E também você percebeu que o passado seria o elemento crítico necessário ao combate à visão técnica e automática das coisas da vida? E agora, no segundo texto, você notou que ele trabalha com a noção de que o passado e o futuro são meras construções mentais e de que tudo é hoje, tudo é já, evidenciando que o presente e a sua constante verdade é o único elemento tangível e prático à vida humana? Notou isso? E a música do Chico Buarque? Você percebeu que ela versa justamente sobre a expectativa do futuro? Trabalha a ideia de que nada se resolve no presente e que é o futuro que guarda real significância? Nem tudo que é dado em uma proposta temática é explícito, ou seja, está apresentado através das palavras escritas. Muito pelo contrário, há sempre muita informação implícita e, em muitos casos, dominar essa informação, problematizando-a adequadamente, é a chave para o sucesso na construção de um texto de qualidade.
Por isso, você deve prestar muita atenção e lembrar que é importante reparar que mesmo a relação entre os textos é essencial para que abordemos corretamente a temática da proposta. No texto 3, o Chico Buarque, por exemplo, o tempo surge vinculado à ideia de amor. Um aluno desatento poderia, sem contextualizar esse texto aos seus correlatos, ou seja, aos seus outros textos, pensar que o tema da banca seria justamente o amor. E se produzisse então uma redação sobre a duração do amor no tempo? Estaria ele, nesse contexto, fugindo do tema, porque o tema não é amor. Vamos então apurar o nosso olhar para que consigamos extrair o que as propostas têm de melhor a nos oferecer e ofereçamos também o nosso melhor a elas, né? Então agora, pessoal, eu estou voltando aqui porque nós vamos para a sessão para aprender. Então, nossa tarefa a partir de agora é estabelecer um formato de análise para tornar o nosso olhar mais perspicaz em relação às propostas. Vamos tentar enxergar além do que nos foi apresentado e, assim, vislumbrar inclusive a interação comunicativa que moldou aquilo que estamos lendo. Para tanto, tomemos o exemplo a seguir. Então, nós vamos ler essas propostas e vamos, cada um de nós, estabelecermos uma ideia a respeito desses textos. Vamos lá. Então, o texto 1 da Inajá Martins de Almeida, o ato de ler. Uma vez que nos tornamos leitores da palavra, invariavelmente estamos lendo o mundo sob a influência dela. Tenhamos consciência disso ou não. A partir de então, o mundo e a palavra permearão constantemente nossa leitura e inevitáveis serão as correlações, de modo intertextual, simbólico, entre realidade e ficção. Lemos porque a necessidade de desvendar caracteres, letreiros, números, faz com que passemos a olhar, a questionar, a buscar decifrar o desconhecido. Antes mesmo de ler a palavra, já lemos o universo que nos permeia. Um cartaz, uma imagem, um som, um olhar, um gesto. São muitas as razões para a leitura. Cada leitor tem a sua maneira de perceber e de atribuir o significado ao que lê. Então, já podemos evidenciar aqui que se trata de um tema relacionado à leitura. Vamos para o texto 2, do Moacir Scliar, O Poder das Letras. Minha mãe muito cedo me introduziu aos livros. Embora nos faltassem móveis e roupas, livros não poderiam faltar. E estava absolutamente certa. Entrei na universidade e tornei-me escritor. Posso garantir, todo escritor é, antes de tudo, um leitor. Eu acho muito bacana esse pensamento aí do Moacir, eu já tinha lido outras vezes. Texto 3. Existem inúmeros universos coexistindo com o nosso, neste exato instante, e todos bem perto de nós. Eles são bidimensionais e, em geral, neles imperam o branco e o negro. Estes universos bidimensionais que nos rodeiam guardam surpresas incríveis e inimagináveis. Viajamos instantaneamente aos mais remotos pontos da Terra ou do universo. Ficamos sabendo os segredos mais ocultos de vidas humanas e da natureza. Atravessamos eras num piscar de olhos.
Conhecemos civilizações desaparecidas e outras que nunca foram vistas por olhos humanos. Estou falando dos universos a que chamamos de livros. Por uns poucos reais, podemos nos transportar a esses universos e sair deles muito mais rico do que quando entramos. Que interessante, né, pessoal? Henrique Montserrat Fernandes. Então, estamos falando aqui da importância da leitura, né, pessoal? É um tema do Enem bem antigo, um Enem já, uma das primeiras provas do Enem, né? O poder de transformação da leitura. E à época, o enunciado dizia o seguinte: considerando que os textos anteriores têm caráter apenas motivador, sim, são textos motivadores, textos base, enfim, tem várias formas de chamar esses textos. Redija um texto dissertativo a respeito do seguinte tema: o poder de transformação da leitura. Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas ao longo de sua formação. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões para defender o seu ponto de vista e suas propostas, sem ferir os direitos humanos. Gente, o Enem apresenta, nessa época aí, 3 textos motivadores e uma proposta de redação. Você não precisa necessariamente seguir os que os textos dizem ou ater-se às ideias deles. Muito pelo contrário, precisa fazer uma análise crítica dessa construção. Essa análise pode nos levar a 3 aspectos da concepção temática, e é importante que você os tenha em mente sempre que for lidar com produção textual. Como eu já antecipei para vocês e pedi para vocês copiarem aí no caderno para terem sempre essas 3 análises, esses 3 aspectos da concepção temática em mente. Então vamos lá, lembrem da primeira opção que era direcionamento dado à proposta. Vamos ver o que a apostila nos diz. Somos livres, dentro dos limites do bom senso e da legalidade, para formular e disseminar nossas próprias opiniões. Quanto mais embasadas elas forem, tanto melhor. Mas esse limite se aplica de modo integral à análise de uma proposta de redação? Note que não foi à toa que os autores da banca introduziram textos para análise. Você formulará um texto opinativo de maneira autoral, ou seja, ele é só seu, ele é exclusivamente seu. Porém, cada um dos 3 textos motivadores, ainda que apresentem opiniões diversas, apontam para uma direção. E que direção é essa? É uma direção positiva ou uma direção negativa? O primeiro texto fala da necessidade que temos de significar tudo à nossa volta. Nesse sentido, ler seria o mesmo que estender a nossa necessidade intrínseca, natural, de perceber a realidade, interpretá-la segundo nossos próprios códigos e compartilhá-la com quem quer que seja. O segundo texto trata rapidamente da vantagem da leitura na formação de um indivíduo consciente, que escreve e se expressa bem. Já o terceiro texto coloca que a leitura nos garante uma fuga temporária da nossa realidade para um universo paralelo, do qual podemos extrair riquezas inimagináveis e nos tornamos melhores enquanto seres humanos. Todos os textos enunciam as vantagens da leitura de modo simples
e direto. Ajudam na construção de uma perspectiva positiva para esse fato. Contudo, você já pensou se, em vez disso, o primeiro texto tratasse da confusão significativa que a leitura excessiva nos causaria, dado que poderíamos construir significados extensos demais, contradições lógicas e inconsistências intelectuais? E se o segundo texto falasse justamente que a leitura, como fator de afastamento do universo prático e técnico, seria capaz de distrair os indivíduos de atividades sociais importantes? Ou ainda, se o terceiro texto mostrasse a leitura como alienante, capaz de retirar as pessoas do mundo real e torná-las frágeis, viciadas em ficções distantes da coragem necessária para vencerem as situações problemáticas do dia a dia? Por mais inusitado que possa parecer, seria perfeitamente plausível direcionar todas as ideias contidas nos textos motivadores para um campo crítico negativo. Tudo depende, obviamente, de você. Mas a partir do momento que você faz uma escolha dessa, que é contrária aos textos base ou ao direcionamento que possivelmente aquela proposta te leva, você tem que sustentar esse campo negativo, né, esse campo crítico. E ele se sustenta com argumentações sólidas e, obviamente, consistentes. Em muitos casos, é o que a banca fará. Em outros, trará elementos positivos e negativos quanto ao assunto para que você, presta atenção, realize uma reflexão dialética. Vamos entender o que é essa reflexão dialética. Mas antes vamos terminar o nosso raciocínio. É essencial, portanto, compreender o direcionamento que a banca deu ao tema tratado e trabalhar conforme o que se espera do seu texto. Às vezes, é possível surpreender o leitor e o corretor, né, naturalmente, com um posicionamento assertivo em sentido contrário à expectativa, mas, de forma geral, a direção dada pela proposta é aquela alinhada com o bom senso e não há sentido em contrariá-lo. Então, assim, não necessariamente o fato de você ir contra um tema que lhe é proposto numa prova de vestibular ou no Enem vai te diferenciar positivamente dos demais candidatos. Muitas vezes você ser extremamente contrário ou crítico ao tema que lhe é proposto, o risco é muito grande de você perder nota. Então, o ideal é você jogar o jogo, jogar o jogo é ótimo, né? Você jogar conforme os textos base, conforme o direcionamento do tema, mas muitas vezes não, pode acontecer de você não concordar com aquilo. E aí é o seu ponto de reflexão, que dá essa ideia da dialética, do momento da decisão, tá? Então, esse momento da decisão, ele é um dos momentos mais importantes na produção de texto, porque é a partir dessa decisão e do seu plano, né, de rascunho, primeiramente, é que caberá a decisão da nota que você acha que pode tirar em determinado tema. Isso vale para qualquer tipo de prova, seja nas escolas que nos próprios vestibulares. Então, lembre-se sempre de não correr riscos
desnecessários. Eu sempre falo isso. Não corram riscos desnecessários. O importante agora é aprender a escrever bem um texto dissertativo e a articular as suas ideias. Quando você quer ser muito crítico ou muito engajado, o meu conselho é: deixe esse engajamento para quando você já estiver no curso que você almeja, que você deseja, quando você já estiver numa posição acadêmica boa suficiente para você expressar as suas opiniões. Nesse momento, essas opiniões elas serão consideradas muito mais do que numa simples prova. Então, na prova de vestibular e do Enem, lembre-se sempre disso. O seu intuito é passar no curso que você sonha, que você deseja, para a profissão que você quer ter na vida. Então, faça o que é necessário para tirar uma boa nota. E não pense muito numa crítica ou em ser necessariamente contrário àquilo que lhe é proposto. Então, vamos para as gotas de saber. Uma reflexão dialética é aquela que se compõe para a oposição conflituosa ou contraditória entre dois pontos de vista. Refletir dialeticamente nesse sentido seria colocar mentalmente cada um dos pontos de vista possíveis à prova pelos questionamentos do outro, elegendo aquele que seria supostamente mais forte. A ideia da dialética é a ideia de ponto e contraponto. Em um parágrafo de desenvolvimento, você explica e argumenta sobre os seus pensamentos principais. No segundo parágrafo de desenvolvimento, você assume que existem pensamentos contrários aos seus. E quando você finaliza o texto, você reforça o fato de que o seu pensamento ele é mais interessante para a sociedade. Essa, então, é uma das características da dialética. Lembre-se de que a dialética foi o método usado por Sócrates para levar os seus adversários à contradição e, assim, vencê-los em debate na Grécia Antiga. O alemão Georg Hegel, no século XIX, revolucionou o pensamento humano ao propor que o nosso mundo funciona efetivamente por uma espécie de dialética da história, na qual opostos entram sempre em conflito e geram o progresso das sociedades. Entenderam, pessoal? Agora vamos para a interpretação adequada das palavras-chave, que seria a segunda opção que vocês copiaram aí no caderno. Costumamos chamar de palavras-chave aquelas que, mesmo se eliminando todo o restante, permanecem suficientes para a compreensão adequada da proposta original construída pela banca. Na proposta apresentada, temos os 3 substantivos abstratos: poder, transformação e leitura. Conseguimos, por eles, perceber que a questão temática é justamente a capacidade que a leitura tem de realizar mudanças substanciais na vida dos indivíduos e dos grupos sociais. Se formos ainda mais econômicos, podemos retirar poder e estabelecer transformação e leitura como as palavras-chave. A proposta tenderia a se tornar um questionamento sobre como a leitura transforma pessoas e objetos. É muito importante que você encontre imediatamente as
palavras-chave da proposta, pois são elas que abrirão as portas do seu texto. Assim, o poder de transformação da leitura. Você não deve pensar a princípio na melhor forma de leitura, nem nas qualidades de um bom leitor, muito menos em como se resolver o problema da formação de um público leitor efetivo. Sua mente deve estar focada em uma ou mais ideias sobre a transformação que a leitura empreende. Fora isso, estaremos realizando a tangência ou até mesmo a fuga do tema. Então, como já disse, através das palavras-chave que você tem o direcionamento do seu texto. É claro que nós acabamos de estudar que nós podemos ir contra esse direcionamento. Porém, nós também já entendemos que ir contra a esse direcionamento nos causa um problema muito grande para ser resolvido em pouco tempo para a produção de um texto. Lembre-se que numa prova oficial de vestibular, você terá apenas 1 hora para fazer o seu texto. Vamos à tangência agora, pessoal. Tangência é o escape parcial à proposta temática. Há várias formas de se tangenciar uma proposta. Isso significa que você vai perder nota, tá? Então, entender o que é tangência para não cometer nenhuma tangência no texto de vocês. Você pode abordar uma questão lateral à proposta, tratar de liberdade de expressão em um tema sobre redes sociais, por exemplo. Você pode trabalhar um microelemento de um conjunto temático mais amplo, falar de trabalho infantil sobre um tema que trata dos problemas contemporâneos do trabalho, por exemplo. Você pode tratar genericamente de uma questão mais ampla que o próprio tema, falar de opressão de gênero dentro de um tema que problematiza a violência contra a mulher no mundo contemporâneo, por exemplo. Obviamente, tratar de questões laterais ao tema, trazer elementos internos a ele ou ainda trabalhar seu contexto mais amplo não são estratégias ruins, muito pelo contrário. Elas só se tornam problemáticas quando deixam de ser fomentadoras do seu ponto quanto ao tema proposto e tomam lugar do tema. Se você trata com maior importância, por exemplo, falar do trabalho infantil do que os problemas do trabalho contemporâneo, você está tangenciando e isso não é bom. Entenderam? Então, você já percebeu que terá que veicular à leitura as várias possibilidades de estabelecer mudanças importantes. Se você construísse uma opinião que, por exemplo, demonstrasse a leitura como fundamental para a confirmação dos pontos de vista que já teríamos anteriormente, por intuição, talvez isso lhe pudesse causar problemas. Essa até poderia ser uma função essencial da leitura, mas você consegue vincular esse atributo à capacidade transformadora de tal fato? Ficaria fácil, aliás, cair em uma armadilha de tangência. É imprescindível, então, uma abordagem atenta dos termos que nos revelam de modo claro e objetivo o foco do tema. Você deverá selecionar as expressões logo que entrar em contato com o tema, ou ainda anotá-las logo que for capaz de inferi-las. Esse segundo passo é essencialmente útil quando lidamos com temas interpretativos, nos quais não fica implícita na proposta qualquer frase-tema capaz de nos induzir à sua percepção imediata.
Por isso, podemos passar para o quesito número 3 que você deve levar em consideração ao se deparar com um tema de redação. Tudo isso, pessoal, lembrem-se sempre, não é algo que você vai precisar escrever no seu texto, mas algo que você vai precisar raciocinar antes de começar a produzir o seu rascunho. O que? A marcação de eixos de tempo e de espaço. Há ainda um terceiro aspecto, então, como já falamos, para o qual você deve se atentar quando for interpretar determinada proposta temática. É a marcação de tempo e de espaço que funciona como um guia para a sua percepção. Como colocava o filósofo Immanuel Kant, tempo e espaço são nossos dois condicionantes intelectuais básicos. Dessa forma, sem eles, somos incapazes até de refletir. Veja como aparece a citação até na nossa explicação. E essa explicação, ela se torna mais consistente, mais plausível e mais interessante. Quando se cita alguém, nesse caso foi o filósofo. E você deve perceber adequadamente de que maneira a banca de corretores, expôs ambos. Vamos ver os exemplos abaixo, então. Letra A. Os efeitos de um público leitor deficiente no Brasil de hoje. O tema opera sobre o eixo espacial muito claro, que é o Brasil. O eixo temporal, porém, é um pouco mais complexo. Ele exige a percepção do presente, dado no advérbio hoje, mas pede que você atente ao pretérito, condicionando o Brasil atual ao substantivo efeitos. Dessa forma, teríamos de imaginar que o tema trata de uma má leitura dentro de um esquema como do pretérito para o presente, chegamos no Brasil. Agora, letra B. O baixo acesso à leitura e o futuro do Brasil. Esse outro tema mantém a leitura como peça-chave ao texto, mas agora condicionamos um lado do presente, o baixo acesso à leitura, a um suposto futuro do país, só que pode ser imaginado, construído hipoteticamente, algo como do presente para o futuro, temos o Brasil. Perceba que, apesar de lidar com a ideia de leitura dentro do escopo brasileiro, ou seja, apesar de ter temas com um assunto similar e abordagem próxima, não poderíamos jamais enquadrar um mesmo texto para abarcar as duas linhas de raciocínio. Dificilmente conseguiríamos replicar em ambos uma mesma abordagem temática, uma mesma tese ou uma mesma problematização argumentativa e os mesmos efeitos retóricos. Se uma proposta lhe pede para vislumbrar um futuro a partir das condições do presente, você não pode simplesmente entregar um relatório do passado como elemento de explicação para o presente. Percebe? Perceberam isso? Ou seja, em suma, uma simples distração quanto aos eixos de tempo e espaço pode também levar-nos a uma tangência textual, que devemos evitar a qualquer custo. Atentar a esses elementos é essencial à produção de um texto dentro dos parâmetros exigidos. Vamos estudar agora, segundo esses critérios que acabamos de ler e estudar, 2 textos relacionados e vamos pensar no que nós escreveríamos
sobre esse tema. Aqui chamo a máxima atenção de vocês para raciocinar, porque futuramente produziremos um texto relacionado a esse tema, tá? Então vamos lá. Texto 1. Um dos principais problemas encontrados na cidade, especialmente nas grandes, é o lixo sólido, resultado de uma sociedade que cada dia consome mais. Já perceberam qual é o tema para essa redação? Esse processo decorre da acumulação dos dejetos que nem sempre possuem um lugar e um tratamento adequados. Esse problema tende a aumentar, uma vez que a população cresce e gera elevação no consumo. E consumo significa lixo. Para ter uma noção mais ampla do problema, tomemos a cidade de São Paulo, como exemplo. Em média, cada pessoa produz entre 800 gramas e 1 quilo de lixo diariamente, ou de 4 a 6 litros de dejetos por dia. Eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo. Meu Deus, vou tomar um gole d'água. Daí eu continuo. Eu ainda não consegui, você vai ter que cortar uma parte. O que você fez? E aí quando eu leio dejetos, eu fico pensando. Porque, ó, a população 4 a 6 litros de dejetos. É bosta, é cocô e xixi. É cocô e xixi. Aí eu rio. Para ter uma noção mais ampla do problema, tomemos a cidade de São Paulo como exemplo. Em média, cada pessoa produz de 800 a 1 kg de lixo diariamente, ou de 4 a 6 litros de dejetos. Por dia, são geradas 15 mil toneladas de lixo. Isso corresponde a 3.750 caminhões carregados diariamente. Quando a gente lê, né, esses dados, eles assustam demais, não é mesmo? Em um ano, esses caminhões enfileirados cobririam o trajeto entre a cidade de São Paulo e Nova York, ida e volta. Olha isso. A questão do lixo está diretamente ligada ao modelo de desenvolvimento no qual vivemos, vinculada ao incentivo do consumo, pois muitas vezes adquirimos coisas que não são necessárias e tudo que consumimos produz impactos. Há aproximadamente 40 anos, a quantidade de lixo gerada era muito inferior à atual. Hoje, a população aumentou, a globalização se encontra em um estágio avançado e, além disso, as inovações tecnológicas no segmento dos meios de comunicação, rádio, televisão, internet, celular, etc., facilitaram a dispersão de mercadorias em nível mundial. Problemas importantíssimos que muitas vezes nós nem chegamos a pensar neles, não é mesmo? Vamos para o texto 2. O prazo limite já expirou. A Lei Federal 12.305 de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos a partir do dia 2 de agosto de 2014, resíduos sólidos e rejeitos deveriam ter destinação final ambientalmente adequada. Os lixões a céu aberto deixariam de existir. Relatório anual publicado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais acaba de comprovar o que muitos já temiam. 4 anos após a aprovação da lei, ainda falta bastante para que ela seja implementada na prática. Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos do Brasil de 2013,
cerca de 60% dos municípios brasileiros ainda encaminham resíduos locais inapropriados e há lixões em todos os estados. Esta é a pior forma de destinação, já que o descarte é feito diretamente sobre o solo, sem nenhum cuidado nem tratamento. Na região Nordeste, a prática é realizada em 837 municípios. O cenário se agrava ainda mais quando o levantamento revela que foi produzido mais lixo em 2013 do que em 2012, um aumento de 4,1%, índice bastante superior ao apurado em anos anteriores. A região Sudeste, a mais rica do país, também é a que mais produz quantidade de resíduos sólidos, 50% de tudo que é coletado em território brasileiro. Desse total, 90% são efetivamente coletados, o que significa que cerca de 20 mil toneladas desse material ficam abandonadas por dia em locais impróprios. Nossa mãe, né? Essa aí foi uma reportagem da Suzana Camargo. Ainda falta muito tempo para resolver o problema do lixo no Brasil. Isso que ela escreveu em 2014. Agora vejam o texto 3, né, que na verdade é uma imagem, que é o lixo resultante da seca no rio Tietê. Não tenho o que dizer, né, gente? É um absurdo. E o texto 4? Olhem isso. Difícil, né? Aí nós temos esse tema, né? Considerando os textos motivadores anteriores, elabora um texto dissertativo, argumentativo em prosa, de 25 a 30 linhas e reflita sobre o problema do lixo no Brasil de hoje. Galera, notem que esse tema tem um caráter bastante material, concreto e que aflige a todos nós. Não é um tema pessoal, subjetivo, do qual alguns possam se esquivar ou ser contrários, né, à solução para um uso adequado do lixo. Nesse mesmo sentido, ele traz consigo também um problema a ser solucionado, dado que o lixo é efetivamente uma questão contemporânea e precisamos refletir sobre ela urgentemente. Não há possibilidade de desconstruir essa abordagem, pois não há como negar, vistos os dados indutivos gritantes a que temos acesso, que há um problema real que exige solução. Essa abordagem objetiva e unidirecional nos garante um conjunto semântico, ou seja, do sentido, que é o lixo sólido, resíduos sólidos e rejeitos e o próprio lixo, que nos direciona a uma única palavra-chave: lixo. Tangenciaremos o tema se escaparmos desse termo. Da mesma forma, os eixos de tempo e espaço são muito óbvios. O Brasil atual. É possível, claro, utilizar o problema mundial do lixo como conjunto que justifique determinada abordagem para o problema local. Mas devemos ter em mente que precisamos comprovar uma tese vinculada a Brasil ou estaremos fugindo do proposto. Sendo assim, pensamos na proposta da seguinte forma: o lixo é um problema inquestionável que precisa ser tratado no contexto brasileiro atual. A partir disso, podemos analisar cuidadosamente os textos motivadores novamente, problematizá-los e vinculá-los à nossa ideia inicial. O primeiro texto trata, vou voltar lá para vocês verem, trata do excesso de consumo, a população em amplo crescimento, os produtos
uma sociedade de consumo cada vez mais numerosos, materiais inorgânicos e de difícil descarte. O segundo é a questão do lixo no Brasil. Graças ao precário investimento em saneamento básico, não descartamos convenientemente o lixo e ainda lhe damos o aterro sanitário, que é o lixão, como destino final mais usual. Esse fato torna o problema descrito no primeiro texto ainda mais agudo. O terceiro texto mostra que os cursos da água podem ser o destino do descarte irregular do lixo. E, então, poderemos inferir quantas consequências isso pode gerar: enchentes, doenças epidêmicas, destruição ambiental, entre outras coisas. Já o quarto texto, que é a outra imagem, mostra um famoso aterro sanitário brasileiro, mas faz mais que isso, demonstra a relação que o lixo e a pobreza estabelecem no Brasil. Milhões de brasileiros sobrevivem do descarte do lixo inorgânico, selecionando materiais para reciclagem. Tal fato lateraliza a questão para um problema social gravíssimo. Repare que os textos motivadores não o são, eles não são motivadores em vão. Eles, de fato, têm a função de fornecer informações preciosas para a sua problematização. Em sua leitura, temos a possibilidade de montar mentalmente diversas teses, com numerosas argumentações plausíveis. E isso, gente, temos que anotar lá na nossa lista que vamos fazer antes do começo da produção do texto. Naturalmente, essas teses já representam a priori posicionamentos argumentativos latentes aos elaboradores da banca, ou seja, os professores eles já têm uma expectativa daquilo que você poderá escrever no seu texto e das argumentações que eles vão aceitar e querer que você escreva no texto. Os textos propostos foram apenas um impulso para que você despertasse na direção que eles pretendem. Raras são as situações em que você conseguirá surpreender a banca com uma ideia não prevista inicialmente. Já falei sobre isso, né, pessoal? Então, cuidado com essa ideia de querer sempre surpreender. Muitas vezes não é necessário, inclusive é mais difícil. E isso nem é a condição essencial para a confecção de um texto excepcional. Então, você precisa ler com atenção os textos motivadores e, de maneira geral, o seu texto ideal já está pronto. Basta organizá-lo no papel, com base em uma boa instrução motivadora. Galera, quero que vocês façam uma pesquisa a respeito desse tema do lixo. E, para finalizar a aula, vou deixar uma frase desse senhor aí, que é o Al Gore, escreveu tem vários artigos, ele tem um livro que chama Uma Verdade Inconveniente e foi presidente dos Estados Unidos e ele trata do problema ambiental com veemência, então vale a pena. O livro Uma Verdade Inconveniente já se tornou filme e eu indico esse filme a vocês. Para finalizar, então, o Al Gore diz: o que nós tomamos como garantido pode não estar aqui para os nossos filhos. Com essa reflexão, nós finalizamos a aula de hoje. Até a próxima!